Aleluia, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje damos continuidade ao nosso estudo no livro de Lições para a Educação Cristã, quando o infinito se finitiza, o divino se humaniza. Hoje estudamos o capítulo número 15, aquele que sanou um surdo e gago sensibilizou-se diante de uma perda. O texto bíblico de hoje é Lucas, capítulo 7, versos 11 a 16. Eu vou ler na versão NVI, que diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. O objetivo da lição de hoje é discutir a respeito do que nos torna sensíveis. O versículo da semana é: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Lucas 7:13. Introdução. John Donne, 1572 até 1631, foi poeta e reverendo anglicano. Em um contexto de doença e morte, escreveu: Nenhum homem é uma ilha, todo homem é uma parte do continente, uma parte da terra. Se um torrão de terra é levado pelo mar, a Europa é diminuída, tanto se fosse um promontório, como também se fosse uma casa de teus amigos ou a tua própria. A morte de todo homem me diminui, porque sou parte da humanidade. E então, nunca pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Ao assumir a humanidade, Cristo também apropriou-se da finitude e da mortalidade. Seu projeto radical, portanto, se completa com a morte. Dessa forma, quando Jesus encontra com um cortejo fúnebre na cidade de Naim, é imediatamente lembrado de que ele é parte da humanidade e de que os sinos igualmente dobram por ele, ampliando a visão. A morte é parte da vida. Nem por isso pode-se dizer que ela é aceita naturalmente. Não poucas vezes a ideia de finitude nos enche de terror, principalmente quando chega de forma inesperada e inverte o processo, levando alguém em plena juventude ou ainda criança. Afinal, as academias, as clínicas de cirurgia plásticas, as revistas de moda e os reality shows dão-nos a entender que a juventude é eterna. Por outro lado, mesmo sendo a morte inevitável, é preciso ter maturidade para aceitar a própria finitude e ter sensibilidade para lidar com aqueles que sofreram perdas.
aproximar-se da pessoa, vê-la em sua angústia e solidarizar-se com a sua dor são caminhos que contribuem para o cuidado com aqueles que enfrentam eventos traumáticos e que estão passando por um choque emocional, ansiedade, batimentos cardíacos acelerados, agitação. Olhando o contexto para entender o texto. Naim significa aconchego, calma, consolação e tranquilidade. E isso em si já contrastava com a história que seria contada. Uma mulher pobre, viúva, moradora de um vilarejo humilde, calmo e pacato, onde nada acontece, perde a esperança de um futuro melhor quando seu filho único morre. É bom lembrar que naquele tempo a situação de uma mulher era desafiadora. Ela era educada desde a mais tenra idade para cuidar da casa e ser mãe. Antes de casar, raramente saía de casa, e depois de casada, normalmente só saía acompanhada do marido. Quando sozinha, devia cobrir o rosto com um véu. Economicamente, a mulher não estava preparada para sobreviver sem um homem, marido ou filho. Quando o marido morria, somente lhe era permitido receber herança se tivesse ao menos um filho homem. Portanto, a morte de um filho único era desesperadora para uma viúva. O que diz a Bíblia? O Antigo Testamento registro todos, eu acredito que a palavra aqui seja registra, ok, meus irmãos? É um pequeno detalhe na digitação. O Antigo Testamento registra todo o sistema de proteção para os órfãos e viúvas. Êxodo 22:22, Deuteronômio 10:18, 24:17 a 21, 27:19 e Salmo 146:9. No Novo Testamento, o autor do livro de Tiago afirma que a religião pura e imaculada para Deus, para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nos seus infortúnios. Tiago 1:27. Jesus, ao encontrar o cortejo fúnebre na porta do vilarejo, o lugar onde as decisões importantes eram tomadas, vê aquela mulher e dela se compadece, aproxima-se, fala com ela e a consola. Não chore. Em outras palavras, ele é verdadeiro Naim, e nele a viúva e todas as pessoas podem encontrar aconchego, consolo e descanso das suas angústias e dos seus medos. Diante da morte, ele é a vida. Quando as expectativas se frustram e as possibilidades não são mais vistas, ele é a própria esperança. Nas situações em que nada mais pode ser feito, ele é aquele que faz. Conclusão: Jesus não era do vilarejo de Naim. Estava entrando na cidade. Poderia ter ficado para, como era costume, por respeito, seguir o enterro até o cemitério local. Poderia ter se unido a pranteadoras contratadas e chorado. Poderia ter se juntado aos amigos e vizinhos e se lamentado. Ou mesmo poderia ter se mostrado indiferente a tudo o que presenciava. Mas ele se mostrou sensível ao captar e assimilar os diferentes sentimentos e os sentimentos da mulher. Isso é expresso na compaixão que o leva à ação. Para discutir, é o amor que torna a pessoa sensível e atenta. Santo Agostinho. Na semana que vem, estudaremos o capítulo 16, aquele que se sensibilizou diante de uma perda
teve empatia pelos famintos. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.